Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento da nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, nós vamos dar prosseguimento no processo de validação do nosso formulário de identificação. Na aula anterior, nós fizemos a validação correspondente ao evento onBlue, ou seja, após a gente sair do campo, a gente faz a validação do nosso formulário. Porém, quando a gente clica no botão finalizar cadastro, a gente ainda não está fazendo a validação, que é o principal objetivo na aula de hoje, fazer a validação no evento de submit do nosso formulário. Então, lá no nosso código, basicamente, o que a gente precisa fazer? Nós temos um escutador de eventos para o btn finalizar cadastro, nós já deixamos aqui o espaço para indicar que nós vamos fazer a validação a partir deste ponto do código. Ou seja, a gente precisa fazer a validação do formulário. Então, a gente pode criar uma função chamada validação do formulário. Por enquanto, sem parâmetros. Aqui nós fizemos a chamada da função, ou seja, ela vai ser executada, porém ela ainda não foi criada. Aqui fora, ou seja, antes do nosso escutador de eventos do btn finalizar, nós vamos criar uma arrow function chamada const validação formulário. Como é uma arrow function, a gente faz aqui a estrutura de uma função arrow. E aqui dentro a gente vai colocar os nossos blocos de códigos correspondentes à validação do nosso formulário. A lógica de raciocínio da implementação é semelhante à que nós fizemos para o evento onBlue. Porém, como a gente já está dentro de um escutador de eventos, de clique, de um botão que vai fazer a submissão, a gente não precisa colocar um escutador de eventos. A gente só precisa estabelecer as regras de validação do nosso formulário. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o campo, todos os campos obrigatórios, vou fazer um for each para poder iterar sobre ele. Eu posso colocar aqui o nome campo para cada elemento, ou posso colocar o nome campo obrigatório, que eu acredito que fica um pouco mais específico. Utilizo aqui uma função flash e aqui dentro eu vou colocar todas as regras que são necessárias para que a gente possa fazer a validação dos nossos campos. Na prática, nós estamos fazendo dois tipos de validações simples. Nós estamos verificando se o valor foi preenchido ou não, e se o campo lá do checkbox foi marcado ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar logo a estrutura de comparação aqui dentro. Vou dar uns espaços aqui para poder tornar esse nosso código um pouco mais legível. Então, eu vou criar uma const chamada isEmpty, ou seja, está vazio. O nosso campo obrigatório, se ele tiver um value, considerando aqui o nosso trim, tá? Que é tirando os espaços lá do final, idêntico a vazio, então quer dizer que está vazio, né? Não tem nada lá dentro. Então, aqui eu já tenho uma das comparações. A outra comparação que eu vou criar, eu vou fazer uma const chamada isNotChecked, ou seja, não está checado, não está marcado. Eu vou ver se o meu campo obrigatório for do type igual a checkbox e não estiver checado. Então, se o meu campo obrigatório não estiver com o checked. Então, aqui, campo obrigatório.checked verifica se ele está checado, se ele está marcado. Como eu coloquei aqui a exclamação na frente, significa não. Então, ele não está checado quando? Quando ele é um campo do type checkbox e ele não está com checked. Basicamente é isso aqui que a gente tem que fazer de verificação. Vou fazer aqui as verificações simples. Primeiro eu vou verificar se ele está vazio. Então, se isEmpty, ou seja, se está vazio, quer dizer que eu tenho um erro. Eu vou colocar aqui que o nosso campo obrigatório, através aqui do next sibling, text content, vai exibir uma mensagem. Vou colocar aqui com template literals, que é campo obrigatório.id é obrigatório. Percebam que ficou bem extenso, né? Eu vou só colocar obrigatório. Então, nós temos aqui a exibição da mensagem. A gente precisa adicionar a classe também, né? Então, campo obrigatório.classlist.add campo inválido. Então, se ele está vazio, eu exibo a mensagem e coloco o campo inválido. Professor, mas não é melhor colocar a classe depois da mensagem? A ordem aqui não vai alterar o resultado, tá, pessoal? A diferença na execução dessas instruções, ela é muito pequena. Se não, ou seja, se não está vazio, a gente tem uma situação de sucesso. Então, eu vou copiar as duas instruções aqui de cima. Então, se não está vazio, quer dizer que eu vou add o campo válido. Vou fazer um remove do campo inválido. E que mensagem eu tenho que exibir? Uma mensagem vazia. Como uma mensagem vazia? Isso aqui é para a gente garantir que a gente vai tirar a mensagem de erro, caso ela tenha aparecido uma vez. Aqui a gente faz a limpeza dela, de fazer o reset dela. Aqui é super simples a validação. Se está vazio, a gente faz essas ações. Depois eu vou fazer a validação se está checado ou não, que é o caso do nosso checkbox, que é a caixinha lá de baixo. Então, se is not checked, o que eu vou colocar aqui dentro é o seguinte: para o nosso campo obrigatório, eu vou, através do parent element, selecionar o elemento pai
do meu checkbox e através do classlist.add eu vou adicionar a classe erro. Então eu vou adicionar a classe erro se o nosso checkbox não estiver marcado. Se não, eu vou remover a classe erro, remove. Então observem que a gente tem aqui um código super simples, a gente tem aqui os espaços para ele tornar um pouco mais legível, mas basicamente a gente tem uma função chamada validação do formulário, a gente usa um for each para poder iterar nos nossos campos obrigatórios, chamando cada campo de campo obrigatório. Nós fazemos aqui dois tipos de instruções para validação, se está vazio e se não está checado o nosso checkbox. Se está vazio, a gente adiciona a classe de erro e exibe a mensagem de erro. Se não, a gente adiciona a classe de campo válido, remove a classe de erro e remove a mensagem de erro. Se não está checado o nosso campo checkbox, a gente adiciona a classe de erro para o elemento Py. Se não, a gente remove a classe de erro. Feito isso, a gente vai lá no nosso browser para poder testar. Vou clicar no carrinho, continuar. Se eu clicar em finalizar cadastro, imediatamente já vão aparecer todas as mensagens de erro. Observem, tudo aqui, ó, vermelhinho, indicando o erro. E se a gente fizer os preenchimentos, tudo vai sumir. Por quê? Porque a gente já fez a validação no evento onBlue, que é quando a gente sai do campo, ou seja, a gente perde o foco do campo e aí ele faz a validação posteriormente. Mesmo que esteja vermelho aqui, não tem problema. Se você clicar em finalizar cadastro, já fica tudo verdinho, perfeito, a gente já tem aqui a obtenção dos dados da forma correta. Ou seja, nós conseguimos fazer a validação do nosso formulário agora no evento submit, ou seja, na submissão do formulário. O que falta a gente fazer? A parte de validação já foi feita na prática. Agora pensem da seguinte forma. As nossas funções de validação estão aqui, beleza? Validação do formulário, a gente tem aqui uma função para poder pegar dados. Um pouco mais para baixo aqui a gente tem a parte principal, que é o btn finalizar cadastro. Aqui é que a gente controla o fluxo do que vai acontecer. A gente previne o comportamento padrão do nosso botão finalizar cadastro, que é um botão do type submit, que faria a submissão e o refresh da página, o reset do formulário. A gente faz a validação do formulário no evento submit. E aqui eu coloquei pegar dados com um console, mas esse console é só para a gente poder ver. É para a gente poder ver aqui no nosso console se está funcionando os procedimentos, os processos do que a gente está fazendo, da função pegar, o que a gente definiu aqui no nosso fluxo. Porém, é aqui que a gente precisa trabalhar as ações correspondentes ao que fazer com os dados do formulário após ser feito o preenchimento dele de forma correta. Aqui vocês devem ter percebido que, independentemente se o formulário está preenchido corretamente ou não, a gente sempre está chegando nessa linha, sendo para poder gerar uma estrutura de dados vazia, sendo para poder gerar uma estrutura de dados completamente preenchida. Ou seja, a gente obtém uma estrutura de dados, mas ela só deve funcionar de fato, essa estrutura, se o formulário for válido. Se ele não for válido, a gente não pode fazer a submissão. Ou seja, a gente não pode enviar o formulário. Isso quer dizer que falta a gente implementar uma funcionalidade na nossa instrução de validação que controle esse ponto do nosso fluxo. Observem que a nossa função validação do formulário ela é executada e ela não retorna nada. Então, a gente tem várias ações que são feitas aqui, porém, a gente tem que fazer um return, retornar alguma coisa, para poder utilizar como uma flag, como uma bandeira, como uma etiqueta, para que a gente saiba que o nosso formulário foi enviado corretamente ou não. Para poder fazer o fluxo do controle da exibição dos dados para que eles sejam exibidos somente se o formulário foi preenchido por completo, a gente vai fazer uma estrutura de controle bem simples aqui dentro da nossa função validação do formulário. Aqui dentro da nossa constante, eu vou criar uma variável chamada formulário válido é igual a true, ou seja, ele vai começar como válido. Quando a gente tiver erro, a gente tem que mudar o estado dessa variável para false. Então, o formulário vai ser inválido quando estiver vazio. Então, aqui, if is empty, aqui dentro eu vou colocar que formulário válido é igual a false. Ou seja, ele vai ser falso quando eu tiver um erro. Se não, ele continua como true. Quando ele não estiver checado, ele também será false. Então, eu vou aqui e coloco o formulário válido igual a false. Ou seja, ele é true até que a gente tenha um erro de estar vazio ou que ele não esteja checado, beleza? Fora tudo isso, aqui dentro do nosso código, fora do bloco do for each, a gente faz o return da nossa função. Return formulário válido, é formulário válido. A nossa função vai retornar true ou false, beleza? Então, o que a gente acrescentou aqui basicamente foi uma variável chamada formulário válido com valor
true, fora do bloco for each. Ela pode ser criada aqui fora, não há necessidade de ser criada aqui dentro. Quando a gente tiver um erro, a gente vai mudar o estado dessa variável de true para false, ou seja, quando estiver vazio, o formulário válido vai ser falso. Quando não estiver checado, o formulário válido vai ser falso. Beleza? Feito isso, a gente faz um return de formulário válido. Com isso, a gente já vai ter um controle de fluxo interessante. Porém, preste bem atenção aqui no seguinte. Quando a gente for descer, lembre-se que a gente está pegando os dados e mostrando no console em todas as situações. Não é bem assim. Só quando a gente tiver true, verdadeiro, lá na nossa validação de dados. Então, aqui o pegar dados vai ser condicional. Então, se validação do formulário for true, se eu tiver uma validação true, aí sim é que eu vou fazer o console. Prestem bem atenção. Eu só vou fazer o console, insert no banco de dados, só se o formulário for válido, beleza? Se não, a gente pode depois estabelecer um else para exibir uma mensagem lá, para que a gente possa saber o que está acontecendo. Feito isso, indo para o nosso browser, carrinho, continuar. Estou no formulário, ele não está preenchido. Então, se eu clicar em finalizar cadastro, aparecem todos os erros e percebam que aqui no console não aparece nada de dados preenchidos. Vou fazer um preenchimento rápido aqui. Observe, preenchi, só que eu não preenchi tudo. Finalizar, ainda continua sem ir. Vou lá, faltou aqui o CEP, faltou cidade, faltou estado. Não vou marcar ainda a caixinha. Finalizar cadastro, observem que ainda não, né? Mas se eu marcar a caixinha, clicar em finalizar cadastro, agora a gente tem a exibição no nosso console de todos os dados. Ou seja, na aula de hoje nós fizemos a validação do nosso formulário no evento Submit e fizemos o controle de fluxo para a exibição dos dados preenchidos do formulário, desde que eles estivessem todos corretos, todos preenchidos dentro do padrão de validação que a gente estabeleceu. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas nós vamos implementar novas funcionalidades para essa nossa aplicação. Como eu sempre digo para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!